Estamos no ar agora com o programa Nas Mãos do Oleiro. É um prazer ter você aqui. Eu sou a psicanalista Serva Rosimari Gomes e venho trazer um assunto muito interessante hoje, onde o tema é relações que curam. Exatamente. Vamos falar sobre um convívio de um relacionamento de um casal que realmente é significativo e curativo. Bom, nós vamos ver, em acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, o que a psicanálise tem para nos revelar ali. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, ou as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante, né? Então veja que aqui já está unilateral, já está falando para homens e mulheres, não é somente para mulheres, né? Então vamos ver agora, um a um, o que quer dizer para as mulheres e o que quer dizer para os homens, uma visão psicanalítica, ok? Então vamos lá, o versículo 1, o que está falando? Uma submissão que edifica. Mulheres sejam submissas. Veja, não é apagamento, é confiança ativa. Um exemplo, a esposa que escuta sem revidar agressivamente promove segurança emocional e desarma as defesas do parceiro. O que quer dizer isso daqui? É simples. Muitas vezes nós mulheres já vivemos na defensiva. Então, nós não damos nem a oportunidade, eu estou falando isso por mim mesma, né, de o outro poder se sentir até vergonhoso de vir com agressividade para conosco. Ou seja, quando eu me porto com mais suavidade, a tendência é que o outro também se sinta compelido a também agir com mansidão para comigo. Então, muitas vezes nós somos agressivas, agimos com agressividade, porque na verdade estamos já com um mecanismo de defesa, né, ali preparado. Isto não faz bem para o casamento, né? É bom que se vá sem desarme, que não sejam armados um para com os outros. Versículo 2 fala sobre o silêncio transformador, comportamento ético e coerente que influencia mais do que discursos. Como exemplo, nós temos, mesmo sem confrontar diretamente, seu cuidado cotidiano toca área de resistência afetiva no outro. Ou seja, quando nós não nos confrontamos como casais, né, não estamos ali num embate, a tendência é que no decorrer da vida cotidiana, as resistências afetivas vão caindo e que esse casal vai se dar cada vez melhor, né? Então, veja, isso tudo é coisas que eu estou trazendo, que eu já pratiquei na minha vida e constatei a eficácia. Veja, o meu marido era narcisista, ou seja, ele continua sendo um narcisista. Porém, hoje ele é um cavalheiro, um gentleman. Como que ele pôde fazer isso se era um homem tão abrupto, tão estúpido, tão indelicado, tão cínico, tão maldoso para comigo? Veja, eu fiz tudo isso, eu mudei o meu comportamento e o meu lar mudou. Por quê? Porque ele foi ficando envergonhado, né, de chegar de uma forma agressiva, grosseira, sendo que ele deparava com um muro de gentileza. E aí ele foi obrigado a mudar também. Veja que isso são os relacionamentos
que fazem festa, certo? Nós acostumamos no mundo, e eu também era assim, a fazer, do jeito que vem, vai. Vem com brutalidade, eu também vou com brutalidade o dobro. Veio falando mal comigo, eu também falo mal. É assim que nós agimos. Eu agia desse jeito, mas este é o jeito que não funciona, né? Isso eu faço até com pessoas que chegam perto de mim, né? Que vêm às vezes com propostas indecentes, com falas incoerentes, né? Falas até mal educadas. Eu sempre vou com a minha forma melhor de tratar. Por quê? Porque a pessoa depois não demora muito, ela se sente mal. Muitas vezes até pede desculpas e muda até sua entonação de voz, muda o tom da voz, muda tudo para se adequar ao tratamento que eu estou dando. Então veja que não é a lei da ação e da reação, né? Mas é sempre reagir de forma correta, favorável, né? Delicada. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu sou delicada, eu vou tratar as pessoas com delicadeza, mesmo aquelas pessoas que vêm tratando mal educadamente. É logicamente que eu não vou ficar ali exposta com uma pessoa mal educada. Porém, né, não quer dizer que eu vou ser estúpida, ou seja, me nivelar a outra pessoa de forma alguma. Não faço mais isso, mas eu fazia. Versículo 3 e 4, essência sobre aparência. Superação do narcisismo, ser mais do que parecer. Um exemplo, uma mulher que se posiciona com sabedoria e empatia é mais admirada do que aquela que apenas busca aprovação estética. Muitas vezes nós mulheres, é lógico, não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar com a nossa aparência. Eu particularmente sou vaidosa, né? Mas temos que entender que isto não é a essência, isso não tem que ser a nossa essência, né? Então, quando lá nos versículos está falando sobre a aparência, sobre o uso de adornos, não está querendo dizer que não pode se usar joias, pulseiras, brincos, maquiagem, de forma alguma. Ali está dizendo que isso não pode ser o mais importante para nós. A aparência não pode ser o mais importante, mas sim a essência dentro de nós. Então, nosso comportamento correto é que poderá ser admirado, né? E isso sim é coisas de valores, e não o corpo ou a aparência, que são coisas transitórias. Veja, passa. Se você pegar uma foto minha, né, de quando eu tinha meus 20 anos, tá bem diferente de hoje, não é mesmo? Então veja que a velhice chega, as rugas, né? A gente envelhece, mas o que é de essência nosso, isto permanece. Apenas o versículo 4, regulação emocional. Um espírito manso é maturidade psíquica. Exemplo, no conflito, ela respira, silencia e responde com afeto, não com impulsividade. O que quer dizer isso? Muitas vezes, eu, no decorrer da minha vida, muitas vezes eu estava até com a razão, mas devido a eu ser muito nervosa, muito impulsiva e não saber me expressar e querendo ganhar a disputa no grito, né, ou numa disputa verbal, eu acabava perdendo a razão e saindo por errada, por desequilibrada. E hoje, bom, é isso que esse versículo traz. Quando nós conseguimos ter um controle das nossas emoções e não perdemos o tom de voz, ou seja, não respondemos ou não agimos com impulsividade, normalmente nós vamos conseguir ser estáveis e vamos resolver os conflitos de uma forma mais sábia, com uma palavra mais mansa, porém mais certeira, atingindo melhor o alvo. É isto que esse versículo quer dizer. E vamos agora ao último versículo, versículo 7. Dignidade nas relações. O homem é chamado a acolher, não para dominar. Exemplo, marido que valida emoções, respeita ciclos e coopera na rotina familiar, fortalece a autoestima da esposa. Ainda vou explicar mais uma partinha que contém nesse versículo 7. Mas o que está dizendo aqui?
o marido que ele consegue verificar, ele consegue enxergar as emoções da sua esposa, da sua mulher, da sua companheira, e consegue respeitar e também consegue participar das rotinas familiares. Isso vai fortalecer o relacionamento e fortalecer a autoestima da mulher. Então veja, eu estou falando de um relacionamento de cura. Cura para ambos, para o casal. Este é o relacionamento, comprometimento entre os dois. Não os dois ficar disputando o lugar, disputando quem está certo. Não, é um complementar o outro. Isto é um relacionamento de valor curativo. E parceria espiritual também tem no versículo 7. Herdar a graça juntos é construir vínculo com propósito. Como isso? Um casal que ora junto, conversa e compartilha valores, edifica uma estrutura emocional estável, ou seja, este casal vai ser emocionalmente estável e não desequilibrado. Eu consegui isso no meu casamento, tá? Hoje o meu casamento é exatamente desta forma. E antes era um pleno descontrole e eu posso dizer que até dava muito problema aí para as delegacias, para a delegacia da cidade e para os policiais. Olha que interessante, era grave a forma com que eu e meu marido vivíamos, né? Onde tinha mesmo agressões físicas, era complicado. E no entanto, né, depois que foi mudado a nossa estrutura, começou por mim, não por ele, tá? E ele mudou por ver o meu comportamento, a minha nova forma de ser e de agir. Aí o casamento entrou na linha, entrou do jeito certo, e hoje é um casamento que faz bem para mim e eu também sei que faz bem para ele. Na visão psicanalítica, esse trecho revela que o amor verdadeiro não se impõe, ele se estrutura com escuta, maturidade e afeto recíproco. Ou seja, ninguém vai se sentir menor, inferior, por ser uma pessoa mais amável, delicada, serena, emocionalmente equilibrada. Muito pelo contrário, isso é valoroso num relacionamento. Então veja, ser submissa ao marido não é ser inferior ao homem, mas é estar do lado dele, junto dele, e os dois compartilhando. Eu só posso compartilhar daquilo que eu conheço. Hoje eu compartilho das ideias do meu marido porque eu conheço as ideias dele, porque eu dei oportunidade para ele expressar suas ideias para mim. Como é que o outro se expressa para mim? Quando ele tem confiança. Então, a partir do momento que ele sentiu que a esposa dele era de confiança, ele começou a se abrir mais para mim. E isso foi solidificando cada vez mais o nosso casamento, ok? Este foi o programa Nas Mãos do Oleiro de hoje. Espero que você se sinta abençoado e que isso possa reestruturar o seu casamento, o seu relacionamento. Veja que é possível, tá? Ser submissa não é ser capacho de homem, não, tá? Ser submissa é ser amada, respeitada e admirada pelo seu bom proceder, pelo seu bom comportamento. Uma mulher que procede corretamente, não sai palavras indelicadas da boca dela. Uma mulher que procede sabiamente, ela tem equilíbrio no falar, no agir e no se expressar, ok? Essa é a palavra de hoje, espero que abençoe a sua vida e é sob uma visão psicanalítica que ela está. Psicanálise e Bíblia juntos, ok? Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.